O que acontece se uma estrela massiva, bilhões de vezes maior que o nosso Sol, decidir que chegou a hora de morrer não com uma explosão, mas com um silêncio absoluto? Imagine um objeto no centro de uma galáxia que deveria brilhar com a intensidade de 1 milhão de sóis, mas que de repente simplesmente apaga. Não é uma falha nas lentes dos nossos telescópios, nem uma nuvem de poeira cósmica bloqueando a luz. É algo muito mais profundo e perturbador. Astrônomos observaram estrelas gigantes desaparecendo de seus catálogos sem deixar rastro de uma supernova ou de um resto estelar visível. O colapso massivo que conhecemos nos livros de física parece estar sendo desafiado por um fenômeno que chamamos de falha estelar. A promessa de entender o que ocorre nesses casos nos leva a um território onde a gravidade deixa de ser apenas uma força de atração e se torna um mecanismo de eliminação total. Porque uma estrela que dedicou milhões de anos a fundir hidrogênio em hélio, mantendo o equilíbrio térmico, subitamente colapsaria em um buraco negro sem expelir suas camadas externas em uma explosão catastrófica? A resposta para essa pergunta não apenas muda nossa compreensão sobre o destino final das estrelas, mas revela uma vulnerabilidade na própria estrutura da evolução galáctica que ignoramos por décadas. Para entender esse desaparecimento, precisamos olhar para o que chamamos de limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Em condições normais, uma estrela massiva, ao esgotar seu combustível nuclear, perde a pressão de radiação que a mantinha inflada. A gravidade vence, o núcleo contrai e o resultado clássico é uma supernova. A estrela explode, espalha elementos pesados pelo espaço e deixa para trás uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Mas o que acontece se o núcleo for tão massivo que a pressão de degeneração dos nêutrons não consiga ser frear o colapso por 1 milissegundo quer? Aqui entramos em uma zona de incerteza científica. Teorias sugerem que, se a densidade do núcleo for extrema o suficiente, a energia necessária para impulsionar a onda de choque da supernova não chega a ser gerada. A estrela não explode. Ela apenas engole a si mesma. O brilho que vemos no céu é o reflexo de um fantasma. A estrela ainda está lá, ocupando o espaço, mas toda a sua massa foi sugada por um horizonte de eventos que se formou silenciosamente no interior. É como se a natureza tivesse um botão de autodestruição que pula todas as etapas visíveis e vai direto para o desfecho final. Durante muito tempo, acreditamos que todo colapso estelar massivo deveria ser luminoso. Observar o céu era observar um festival de luzes. O projeto FAT, que monitora milhões de estrelas na galáxia de Andrômeda, começou a registrar dados que não se encaixavam na estatística. Onde deveriam ocorrer supernovas, o que encontramos foram apenas buracos vazios. A taxa esperada de supernovas simplesmente não batia com o número de estrelas massivas que deveriam estar morrendo. A conta não fechava. Cerca de 30% das estrelas que deveriam explodir não o faziam. Elas desapareciam silenciosamente, como se tivessem sido apagadas por uma mão invisível. Essa discrepância nos forçou a reavaliar o papel dos buracos negros na formação das galáxias. Se a maioria das estrelas massivas morre sem gerar explosões, a distribuição de elementos químicos no universo, como oxigênio, carbono e ferro, pode estar acontecendo de forma muito mais lenta ou desigual do que os modelos atuais prevêem. O ferro, por exemplo, é forjado em abundância durante as supernovas. Se uma grande parte das estrelas decide simplesmente colapsar sem explodir, elas levam consigo os metais que deveriam enriquecer o meio interestelar e permitir a formação de novos sistemas solares e, possivelmente, de vida.
O fenômeno da falha estelar nos coloca diante de uma tensão entre o que vemos e o que esperamos ver. A astronomia é, em grande parte, a ciência da luz, mas o que acontece quando o evento mais importante da vida de uma estrela é a ausência total de fótons? Estamos mapeando o universo através de rastros, não de presenças. Se uma estrela falha e se torna um buraco negro, ela se torna invisível. Seus efeitos gravitacionais sobre as estrelas vizinhas são a única forma de detectá-la, mas isso exige uma precisão de observação que raramente temos em distâncias intergalácticas. Imagine o desequilíbrio dinâmico que isso causa em um aglomerado estelar. Se uma estrela perde milhões de vezes a massa do Sol em um colapso repentino, sem a explosão que redistribuiria a matéria, a órbita de todo o sistema ao seu redor é alterada instantaneamente. É um evento de reconfiguração invisível. Isso levanta uma questão central sobre a nossa própria sobrevivência cósmica. Se as estrelas que formam os blocos de construção da vida podem desaparecer sem deixar os ingredientes necessários espalhados pelo espaço, quanto da nossa própria existência depende de estrelas que, por sorte, decidiram explodir em vez de colapsar. A investigação desse fenômeno não se limita apenas ao comportamento das estrelas individuais, mas ao impacto que essas falhas têm na evolução das galáxias. O que parece ser um evento isolado em um sistema distante é, na verdade, uma peça de um sistema maior. A cada nova observação, entendemos que o silêncio de uma estrela é, paradoxalmente, um dos sons mais altos que o universo pode emitir, ainda que não possamos ouvi-lo. Ele nos diz que a gravidade, quando levada ao seu extremo, não cria apenas objetos densos, mas remove matéria da existência observável. Ao analisarmos a frequência desses colapsos silenciosos, os astrônomos começaram a propor modelos onde a massa estelar inicial é o fator determinante para o modo da morte. Estrelas de massa intermediária parecem seguir o caminho clássico, mas as gigantes, aquelas que desafiam os limites da física convencional, parecem ter esse privilégio sombrio de desaparecer sem alarde. A transição para o buraco negro torna-se um evento contínuo em vez de um salto súbito, pelo menos para quem observa de longe. A luz não consegue escapar, e o que era um gigante luminoso agora é apenas um ponto de escuridão absoluta que altera o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Nesse ponto, a nossa compreensão sobre a morte das estrelas atinge um turning point. Não estamos apenas olhando para o fim de um objeto, mas para a redefinição de como o balanço de matéria funciona. Se o universo pode ocultar evidências de sua própria evolução através desses buracos negros, quantos outros fenômenos estamos perdendo por procurar apenas pela luz? O que parece ser uma falha de observação nos nossos instrumentos de detecção acaba sendo uma falha fundamental na nossa presunção de que o universo sempre nos deixaria uma assinatura visível de sua história. A conclusão é que o destino estelar é muito mais variado do que as velhas tabelas de classificação sugeriam. A morte de uma estrela não é um evento único, mas uma escolha feita pela densidade, pela massa e pela física do colapso que acontece lá dentro, no núcleo inacessível. O que começou como uma curiosidade sobre estrelas que sumiram se revelou como um processo contínuo de reciclagem de massa que, na verdade, retira a matéria do ciclo de formação de novas estrelas. Ao olharmos para o céu noturno, a sensação de que as estrelas são fixas é uma ilusão de ótica forçada pelo tempo humano. Muitas daquelas que hoje brilham podem já estar no processo de um colapso silencioso, um fenômeno que só detectaremos daqui a milênios, ou talvez nunca,
se a luz delas estiver a caminho de um horizonte de eventos que se formou agora. A próxima vez que observarmos um mapa estelar, o que devemos notar não é apenas o brilho constante, mas o que não está lá. A história do universo não é apenas feita do que brilha intensamente, mas, talvez, principalmente, do que conseguiu se esconder na escuridão mais absoluta que a física permite. O silêncio estelar não é o fim da história, é apenas o momento em que a estrela deixa de nos contar sua versão dos fatos e se torna, definitivamente, uma parte inescrutável da estrutura do cosmos.